Já estamos de volta para você com muita informação na sua televisão, 11 horas e 29 minutos. Agora eu vou conversar com Antônio Barbosa de Souza Neto, ele que é mestre em Direito e vai falar com a gente sobre como a reforma tributária impacta, né, nos arrendamentos de cana, soja e eucalipto aqui em Mato Grosso do Sul. Antônio, bom dia, bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela sua presença. Como que isso pode impactar aí, né, essa nova reforma, né, a criação de imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, como que ela pode afetar a carga tributária no setor agroindustrial aqui no nosso estado? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia a toda a produção do Bora MS. Parabéns pelo formato aí. Eu acompanho o trabalho de vocês. É sempre muito produtivo e um trabalho muito sério que vocês fazem. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Então, a gente vai falar um pouco de reforma tributária, né? No âmbito do arrendamento de soja e milho, de cana e de eucalipto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a reforma tributária, apesar dela já ter sido aprovada, ela ainda está sendo regulamentada, certo? Então, o que foi aprovado é a Emenda Constitucional 123 de 2023 e ela, sim, instituiu o IBS, como você bem falou, né? O Imposto sobre Bens e Serviços e também a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS. Então, o IBS, na verdade, ele é destinado a estados e municípios e ele vem para substituir os já conhecidos ICMS e ISS. Certo. E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela é destinada à União e ela vem para substituir o PIS e COFINS. E também vai ser criado depois o Imposto Seletivo, isso a partir de 2027, porque na verdade essa reforma tributária, ela vai entrar em vigência, ela vai estar em teste durante 2026 e ela entra em vigência em 2027, ok? E a vigência dela é finalizada em 2033, aí sim ela vai ser definitiva. Até 2033 ela vai entrar em cascata, entende? Sim. Em partes. Então, a princípio, como que o setor agroindustrial, né, que é o foco da pergunta, como que ele vai ser atingido? Como que acontece essa tributação hoje? Vamos falar em termos genéricos, sem a gente entrar muito. Hoje, nós temos muitos benefícios para o produtor rural, principalmente para o produtor rural pessoa física. Por isso que muitos ainda operam na pessoa física e não na pessoa jurídica. Então, hoje, basicamente, o ICMS, a gente tem diferimento, a gente tem redução de alíquota, a gente tem de base de cálculo, a gente tem isenção. A gente não tem incidência de PIS e COFINS para pessoa física e o Fundo Rural de Senar é 1,5% sobre a comercialização só. No caso de pessoa jurídica e ICMS é a mesma coisa. O PIS e COFINS, em muitos casos, a gente tem suspensão ou alíquota zerada e o Fundo Rural é 2,05%. E a gente ainda tem benefícios por convênios, o convênio 52 e o convênio 100, por exemplo, do ICMS, onde a gente tem uma redução ainda maior da base de cálculo do ICMS para a saída interestadual para alguns insumos agropecuários. Então, hoje a gente vive, apesar da frustração muito grande do seu ponto de vista, principalmente de retorno, né, dos tributos que a gente paga, mas hoje, para esse setor da economia agropecuário, é impressionante a baixa carga tributária quando em comparação a outros setores, ok? Depois da reforma, o que a gente vai ter? E essa parte já foi regulamentada, porque a renda ainda não foi regulamentada por lei complementar. Mas a parte, o projeto de lei, na verdade ainda não foi finalizada a regulamentação porque está no Senado. Mas o PLP 68 de 2024, que é uma lei complementar que agora já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está lá no Senado, ela vai trazer uma regulamentação sobre vários tipos sobre contribuição de bens e serviços e imposto sobre bens e serviços, IBS e CBS, certo? Então, o que ela fala para a receita bruta anual do caso do agro? De até 3,6 milhões de reais, não vai incidir IBS e CBS, ou seja, vai ser isento, nem ICMS e PIS/COFINS, a não ser que o contribuinte opte pelo IBS e CBS. Por que ele vai optar? Porque quem comprar dele vai ter alguns tipos de benefício. É um pouco mais complexo, não cabe aqui. Caso supere esse IBS e CBS, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, durante esse processo legislativo, eles brigaram e eles conseguiram uma redução de 60% no CBS e IBS para alguns tipos de coisa e zerar para a cesta básica, que isso ficou bem conhecido, né? Então, em alguns casos tem alíquota zero do CBS e IBS. Em outros casos, quando o faturamento é mais alto, você vai ter sim uma incidência
O Haddad, né, o Ministério, diz que pode chegar a 27,5% IBS e CBS, então com uma redução de 60% dá mais ou menos 11%. Para quem pagava muito pouco, você concorda comigo que é um aumento bem significativo, mas Sim. Isso a gente ainda precisa ver como que vai ser na prática. O fato vai haver uma mudança técnica muito grande e os produtores e pessoa física e jurídica vão ter que se adequar a isso. Certo. Doutor, até para a gente finalizar aqui, eu acho que o senhor explicou bem detalhado, isso é importante para a gente poder passar a informação correta para quem está em casa nos acompanhando. O que isso vai impactar, vamos falar agora, convertendo isso para o consumidor, né? Porque quando a gente olha na produção, se ele tiver um aumento no custo, mais impostos e tudo mais, se o produtor rural tiver que pagar mais, consequentemente, o preço ele deve ser repassado, né, e chega até a sua cadeia final, que é o consumidor. Com essa nova reforma, né, ela sendo aprovada, como o senhor disse, ela vai passar por testes e ela vai entrar de forma gradual, chegando, né, no seu 100% aí, de transição. O senhor acredita que isso vai impactar positivamente, negativamente em relação ao consumidor final ou a diferença vai ser quase zero? O objetivo dessa reforma tributária, eles têm alguns objetivos, né? O primeiro é de simplificar. E, Bruno, vou ser bem sincero, o que a gente vê estudando não só esse projeto de lei 68, mas também o 108 de 2024, que institui um comitê gestor, por exemplo, que não vem ao caso aqui, mas o que a gente vê é que não tem existido até agora uma simplificação muito grande, não. Então, o primeiro objetivo, que seria simplificar, trazendo essa figura do IVA, né, que tem em vários países do mundo já usam o IVA há muito tempo, que é tipo um imposto único, certo? Mas aqui no caso a gente já vê que é IBS e CBS, então já não é um só. E ainda tem o IS, que é o imposto seletivo. Então, do ponto de vista de simplificação para o consumidor final, a gente já vê que não tem muito. Agora, tem uma coisa que eles tentam fazer e os especialistas ainda não têm certeza se isso foi atingido ou não, que é evitar o efeito cascata, que é o quê? Que é aquele tributo que é cobrado ao longo de toda a cadeia de produção, do insumo até a produção, até a comercialização. O que acontece? Muitas vezes o imposto, apesar de não ser o mesmo imposto especificamente, mas muitas vezes também, ele incide em vários lugares nessa cadeia. Então a alíquota pode ser a mesma, por exemplo, mas o resultado, como ele é aplicado várias vezes, o resultado é imposto sobre imposto, é uma loucura. Sim. Então eles tentam simplificar isso, esse efeito cascata, e também trazer a isenção de CBS e IBS para itens da cesta básica, ovo, arroz, feijão, óleo. Esses itens que a gente está até discutindo a cesta básica e toda hora entra item novo. Por exemplo, a CNA, ela pediu, dentre vários pedidos da CNA foram atendidos, Sim. Outros não, mas vários foram atendidos, principalmente com essa questão da cesta básica, para serem inseridos itens na cesta básica, né? Então, inclusão do tempero de sal, aveia e farinhas, alguns tipos de queijo, requeijão, proteína animal entra. Então, isso, claro, traz um benefício para o consumidor final. Certo. Mas o maior benefício vai ser se a gente realmente conseguir acabar com o efeito cascata. Certo. Doutor Antônio Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? Acho que foi válida e contribuindo bastante conosco. O espaço segue sempre aberto e quando precisarmos aí, estaremos acionando o senhor mais uma vez, tá bom? Um abraço, obrigado e um bom trabalho a todos, boa semana. Para nós. Obrigado, doutor. Valeu.